Então diz assim o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 9 em diante. Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas ou 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Palavra de Deus ao nosso coração, que você esteja com o teu coração aberto àquilo que Deus vai falar com você. Essa história contada por Lucas é uma história tão significativa e tão importante para o Evangelho, que de tantas e tantas coisas que Jesus fez, e João ele vai dizer que Jesus ele fez tantas coisas, ele operou tantos milagres, ele fez tantas obras, e aí João ele se utiliza de uma hipérbole, uma figura de linguagem que significa um exagero. Ele diz que se fosse contado tudo que Jesus fez e falou, não seria possível descrever em todos os livros do mundo, porque Jesus ele fez muitas e muitas coisas que não estão descritas nos evangelhos. O que está descrito nos evangelhos é aquilo que aprove ao Espírito Santo inspirar esses autores sagrados para que nós ficássemos sabendo, e por meio desse conhecimento a gente exerça fé em Jesus para a salvação e para a santificação e para a nossa vida com Ele. Mas o fato é que essa história ela é tão significativa que 3 dos 4 evangelistas contam essa história. Marcos foi o primeiro a contar essa história, porque Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas então escreveram também essa história, porque ela é realmente muito significativa e é muito importante para a nossa vida, para a nossa compreensão do evangelho na nossa vida. E quando nós lemos essa história, a gente se transporta na imaginação para aquele monte, não é assim? A gente se transporta e a gente fica imaginando aquela cena maravilhosa de Jesus conversando com Moisés e Elias, uma nuvem, uma voz, a glória de Deus naquele lugar. Queríamos estar ali também. Se fosse possível nós entrarmos numa máquina do tempo, a gente certamente escolheria, quem sabe, dar uma passadinha ali naquele monte e ver como que foi essa cena maravilhosa, que foi vista apenas por 3 homens, Tiago, João e Pedro. Dessa história eu extraio algumas lições importantes para a nossa vida. E a primeira lição é justamente essa. Jesus, ele tinha muitos discípulos, e a relação de proximidade de Jesus com esses discípulos não era a mesma. Jesus, ele amou a todos os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam quando ele esteve aqui. A Bíblia diz que Jesus os amou igualmente, a todos eles, mas a relação de proximidade não era a mesma. E isso tem tudo a ver com as relações humanas. Era assim no ministério de Jesus, e é assim na minha vida e na sua vida. Pare para pensar em quantos relacionamentos você tem, na igreja, na sua família, no trabalho.
você não tem uma relação de proximidade com todas as pessoas. Com Jesus também era assim. Jesus, ele tinha uma multidão que o seguia, uma multidão que seguia o Senhor para onde ele ia. Havia um grupo mais íntimo dentre a multidão, que eram os 70, e somente o evangelista Lucas fala dos 70. Entre os 70 havia um grupo mais seleto, um grupo mais íntimo, que eram os 12 apóstolos. Jesus ia com os 12 apóstolos e falava coisas para eles que ele não falava, e ele não compartilhava com outras pessoas, porque ele precisava fazer isso naquele momento. E dentre esses 12 apóstolos, Jesus tinha um grupo mais íntimo ainda, que era Pedro, Tiago e João. Jesus, ele foi para alguns lugares e fez coisas apenas com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrou na casa do Jairo para ressuscitar a filha do Jairo, o chefe da sinagoga em Cafarnaum, Jesus levou para dentro da casa somente Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele foi orar no Getsemane, momentos antes de ser traído por Judas, ele levou para aquele momento de oração Pedro, Tiago e João. Quando ele foi para o monte orar, nesse monte o chamado Monte da Transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João. Será que é porque Jesus gostava de fazer panela? Jesus gostava de fazer intriga? A narrativa de Lucas não diz, mas a narrativa de Mateus diz que Jesus, ele disse: olha, vocês não vão contar isso para ninguém que aconteceu aqui, até o momento em que eu for ressuscitado. E eles guardaram aquele segredo, porque Jesus pediu, e eles contaram depois da ressurreição do Senhor para os seus amigos. Jesus gostava de fazer entrega? Jesus era paneleiro? Não, gente, é porque Jesus, ele tinha os propósitos dele. Então há questões divinas, do propósito divino nessa relação de Jesus com Pedro, Tiago e João. João e Tiago eram irmãos. E havia também a questão da relação humana, que é assim que funciona. A gente não tem o mesmo nível de intimidade com todos. Nós devemos amar a todos, fazer o bem a todos, mas a gente não tem o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas. Isso é normal, isso acontece em todas as nossas relações, na igreja, na família, em casa, é assim que acontece. Então, mas o que eu quero dizer? Eu não quero falar sobre relacionamento humano, eu quero falar da questão espiritual do que está acontecendo aqui, e trazer isso para a nossa vida. O que eu quero dizer para você, pensando esse fato de que Jesus, ele levava para certos lugares, somente esses 3, como aconteceu aqui, é que o que de repente Deus tem para um, Deus não tem para outro. E eu não estou falando da salvação, eu não estou falando do perdão de pecados, eu não estou falando da presença de Deus, porque há bênçãos que Deus, ele tem para todos os seus filhos, indistintamente. Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, o Pai, ele tem perdão e salvação para todos os que crerem. E todos os que crerem são templo e morada do Espírito Santo. Todos nós temos a presença do Espírito habitando em nós. Mas há planos e há dons e ministérios específicos que Deus tem para um e não tem para outro. O apóstolo Paulo, ele diz isso e explica isso esplendidamente em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele faz uma metáfora e compara a igreja ao corpo humano. Ele diz, a igreja como um corpo humano. No corpo humano há vários membros, e cada membro tem a sua função. E Paulo diz mais ainda, ele diz que é o Espírito Santo que determina qual é a função de cada filho, de cada filha de Deus, neste corpo que é a igreja. É o Espírito Santo, fazendo uma comparação, usando a comparação de Paulo, é o Espírito Santo que vai decidir se você vai ser o pé, se você vai ser a mão, se você vai ser o olho, se você vai ser o nariz, se você vai ser o dedo, eu não sei o que você vai ser. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer com isso que nós temos que aprender a nos submeter àquilo que Deus Ele quer para nós no corpo de Cristo, no reino de Deus, no plano que Ele tem para nós. E mais, todos nós gostamos de ouvir histórias, todos nós gostamos de ouvir testemunhos, não é verdade? Principalmente aqueles testemunhos que nós ouvimos ou que nós lemos, em que há um final feliz, de alguém que foi curado, de alguém que foi livrado da morte, de alguém que teve um livramento do Senhor, ou uma pessoa que vivia na miséria, e de repente essa pessoa enricou, prosperou financeiramente. E geralmente essas histórias, elas são, o final feliz é antecedido de passos que a pessoa deu. A pessoa fez isso, ela fez aquilo, então o resultado foi X. Vitória, bênção, né? Aí você lê aquela história, você ouve aquela história e você fala: poxa vida, isso deve ser uma regra. Se a pessoa ela fez A, B e C e o resultado foi X, então se eu fizer A, B e C, o resultado vai ser X também na minha vida. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Não é desse jeito. Porque de repente você vai fazer A, B e X, e você vai fazer A, B e C, e o resultado não vai ser X, vai ser Y. Porque de repente o que Deus quer realizar na tua vida, não é o que Deus realizou na vida do outro. E Jesus, ele tentou, procurou demonstrar isso o tempo todo para esses caras. Você que é um leitor do Novo Testamento, eu acredito que todos aqui sejam, espero que sejam. Você sabe que por muitas vezes os discípulos eles paravam para discutir entre eles, para decidir qual deles era o apóstolo, o discípulo dentre os 12, o mais importante. E Jesus chamava aqueles caras e dizia: olha, vocês querem ser o maior seja o servo de todos. O mais importante é aquele que serve. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Olha, o mais importante não é aquele que vai comigo orar na casa do Jairo. O mais importante não é aquele que vai comigo no Monte da Transfiguração. O mais importante não é aquele que está orando comigo no Getsemane. O mais importante não é aquele que faz o trabalho na igreja e esse trabalho aparece e está todo mundo vendo. Não importa se o trabalho da pessoa está sendo visto ou é um trabalho que ninguém está vendo. Antes de começar o culto, uma hora antes já tinha gente aqui, obreiros higienizando a igreja, os obreiros da música aqui preparando as músicas, e quando acabar o culto e a maioria for embora, vai ter gente que vai estar trabalhando aqui ainda. Ninguém está vendo isso. Quem é o mais importante? Os que chegaram às 9h30 e vão embora às 11, ou aqueles que chegaram antes e vão ficar depois? Não importa quem é o mais importante. O mais importante é aquele que serve. É isso que nós temos que entender. Jesus levou Pedro, Tiago e João, porque era o que Deus tinha para eles. Mas Deus tinha outras coisas para o Mateus, para o André, para o Felipe, para os outros apóstolos. Então, o que eu quero dizer para você, e eu acredito que o que eu estou dizendo é do Espírito. Eu não sei o que você está lendo, o que você está ouvindo e o que você está passando. E de repente, você está tomando como referência a história de um indivíduo, de uma pessoa. E você está falando: se eu fizer igual, eu vou ter o mesmo resultado com Deus. E aí o resultado é diferente. Aí o que acontece? Você se frustra com Deus. Aí você acha que Deus é injusto. Aí você acha que Deus faz acepção de pessoas. Aí você acha que para Deus o outro é mais importante que você. Quem que está errado? É Deus ou você? É você que está errado. A sua concepção de Deus está errada. A sua ideia de como Deus trabalha está errada. Você precisa crescer. Quando eu era menino, eu achava isso. Quando eu falo menino, menino tanto na idade quanto na fé. Mas aí a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo.
que há bênçãos que são para todos, mas há planos de Deus que não são os mesmos para todo mundo. Os dons são diferentes, os ministérios são diferentes. Paulo estava indo na direção da Ásia Menor pregar o Evangelho, e o Espírito Santo falou: não, quero que você vá para a Europa, é lá que eu quero que você faça a obra, é nessa direção que você vai. Enquanto Deus queria que Pedro ficasse entre os judeus. Quem fez o trabalho mais importante? Talvez aos nossos olhos a gente vai dizer: bom, o trabalho mais importante foi o de Paulo, porque ele levou o Evangelho para os gentios. Mas o trabalho que Pedro fez também foi importante na ótica dos judeus. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se frustrar com Deus por causa da nossa ignorância, da gente não tomar como referência e doutrina a experiência que alguém teve e transformar aquilo numa verdade absoluta, num dogma, numa doutrina. Eu vou dar um exemplo da Bíblia para você. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam. Diz também que a sombra de Pedro curou enfermos. Não é verdade? Diz também que Jesus, certa vez, ele cuspiu no chão e do pó ele fez lama, tacou no olho do cego e curou aquele cego. Não são coisas de esquisitas a maravilhosas? São. Foi Deus que fez? Foi. Mas isso não significa que isso tem que acontecer com todo mundo. Não significa que isso tem que se tornar uma regra de cura, de libertação. Porque não me consta que Pedro fez a campanha da sombra. Porque aconteceu uma vez. Gente, aconteceu uma vez, então é doutrina, é dogma. Vamos fazer aqui em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, a campanha da sombra de Pedro. Não me consta que Paulo, ele criou a partir daquela experiência dos lenços, a campanha do lenço. E se os discípulos tivessem inventado a campanha do cuspe com lama, hein? Já pensou? Como que ia ser isso? Você ia entrar na fila da oração? Bom, sempre vai ter um maluco, né, que vai entrar. Com certeza. Mas a gente tem que entender, irmãos, o que Deus sempre vai fazer e o que Deus nem sempre vai fazer. A gente tem que ter sabedoria, discernimento. Está entendendo? Para que você desfrute o melhor de Deus para a tua vida. De repente, o melhor de Deus para a vida do outro não é o melhor de Deus para você. De repente Deus tem um outro melhor para você, e você não está se dando conta disso. Amém? A segunda lição que eu aprendo nessa história é que quando os discípulos viram aquela cena da transfiguração, a glória, a nuvem, a luz, Pedro chegou e disse assim: Senhor, é muito bom estarmos aqui. É tão bom estar aqui, Senhor, que eu tive uma ideia genial, uma ideia maravilhosa. Nós não vamos mais descer do monte, nós vamos ficar morando aqui. A gente vai fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, e nós vamos ficar morando aqui. Aqui vai ser a nossa morada, porque esse lugar aqui está maravilhoso, e nós vamos viver todos os dias essa glória, essa nuvem, essa luz. Mas veja o que diz o versículo 33, o final do versículo 33, bem o finalzinho do versículo 33. Pedro não sabia o que estava dizendo. Repita comigo: Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro, gente, era o campeão nacional. Era o campeão nacional das pessoas sem noção.
Porque Pedro, ele era muito impulsivo. Pedro era aquele sujeito, e com certeza não é ninguém que está aqui nessa manhã, ninguém aqui nessa manhã é desse jeito, ninguém. É só o pessoal que vai vir no culto da noite. Hoje aqui não tem ninguém assim. Aquela pessoa que não pensa para falar. Com certeza não tem ninguém assim hoje aqui. É só o pessoal que vai vir à noite. Inclusive vamos fazer uma oração especial por eles. Pedro era o tipo daquela pessoa que ele não pensava para falar, ele não refletia. A coisa vinha, ele já soltava. Pedro era esse sujeito. E quando ele viu aquela cena, ele ficou maravilhado e disse: olha, vamos morar aqui, vamos fazer 3 tendas. Olha, eu, Tiago e o João, a gente nem precisa de tenda. A gente vai dormir mesmo aqui no meio da grama, no meio das pedras, não tem problema. Porque a glória está tão maravilhosa. Mas Pedro, ele não sabia o que estava dizendo. O que faltou para Pedro, gente? Faltou para Pedro entender, compreender o que estava acontecendo ali. É óbvio que nós não vamos exigir de Pedro que ele soubesse o que estava acontecendo. Naquele momento não dava para exigir de Pedro. Ele não tinha ainda o conhecimento espiritual e o conhecimento do plano de Deus, do porquê aquilo estava acontecendo. Mas o fato é que ele não sabia. O problema não era ele não saber o que estava acontecendo. Esse é um problema. Por falta de discernimento, por falta de conhecimento, por falta de intimidade com Deus, falta de conhecimento da palavra. Esse é um problema. Esse problema gera outro problema. Qual outro problema? Do comportamento ou das palavras inadequadas por falta deste conhecimento, desse discernimento espiritual. Se ele tivesse ficado quieto, tudo bem, mas ele me solta uma dessa. Pedro não sabia o que estava dizendo. O que eu aprendo aqui, gente? Eu aprendo o seguinte, que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu ouço, com o que eu vejo, para que eu não saia por aí falando coisas que eu não sei o que eu estou dizendo. A internet, gente, ela é maravilhosa, porque não existe nada mais democrático do que a internet. A internet dá voz para todos nós. Todos nós agora podemos falar, ir para a rede social, e a internet transformou todo mundo especialista em alguma coisa. Todo mundo é especialista em alguma coisa, porque todo mundo tem algo a dizer, a opinar. Isso é bom, porque todo mundo agora tem voz. Uma torre de Babel. Então por isso também é ruim. Então você tem que ficar muito atento com o que você ouve. E mais ainda, atento com o que você fala, atento ao que você escreve. Estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos, em que as pessoas não se respeitam. Uma polarização na política. Se o cara é A, o B já não fala mais com ele. Se o cara é B, não fala mais com o que é A. E assim por diante. As pessoas estão furiosas, elas estão enfesadas. Você escreve uma coisa na internet, o cara nem te conhece, ele já tece comentários que denigrem você e a pessoa nem sabe quem você é. Vivemos em dias difíceis. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. E trazendo para a nossa vida espiritual, o que acontece quando você está num culto, ou quando Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa, e você, por falta de intimidade com Deus, por falta de conhecimento da vontade de Deus, por falta de conhecimento da palavra, você sai falando coisas que você não sabe o que você está falando, porque você quer julgar, porque você quer dar uma opinião, porque você acha que você sabe, e que aquilo tem que ser do jeito que você acha que devia estar acontecendo. Só que aí você, como Pedro, não sabe o que está dizendo. E quando a gente fala e quando a gente escreve, não tem como voltar mais atrás, gente. Está dito, está escrito. E o que Pedro falou ficou registrado para sempre. Olha eu falando do que ele falou lá. Está vendo só? Porque se ele tivesse ficado quieto, esse tópico da mensagem nem existiria.
não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, guardar o coração. Não que você não deva opinar, não que você não deva falar, não que você não deva emitir opinião, não que você não deva ter um blog, um site na internet para expor o que você pensa. Você pode fazer isso, você é livre para isso, mas tenha cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz. Às vezes julgamos as pessoas, julgamos algo que nós achamos tão estranho, que falamos, isso não é de Deus, e de repente Deus está ali. É óbvio que Deus não estará em qualquer coisa que contrarie a vontade dEle, que contrarie a palavra dEle. Deus jamais vai fazer algo que contrarie a palavra dEle, os princípios dEle, os valores dEle e o caráter do próprio Deus. Então nós temos ferramentas espirituais, temos conhecimento espiritual, e é isso que o apóstolo João, ele fala o tempo todo na sua primeira epístola. João, na sua primeira epístola, ele estabelece critérios espirituais pelos quais nós podemos chegar à conclusão do que vem de Deus e o que não vem de Deus. Qual é a palavra que vem de Deus, qual é a palavra que não vem de Deus? Qual é a pessoa que vem de Deus e a pessoa que não vem de Deus? João estabelece os critérios ali. Não vou me aprofundar nisso porque daria uma outra mensagem isso. Então Deus ele mostra para você quais os critérios que você tem que se utilizar espiritualmente, para você não sair por aí falando que você não sabe o que está dizendo, porque depois isso vai ficar chato para você, né? Vai ficar feio para você. Então a gente tem que ter discernimento espiritual, irmãos, porque o discernimento espiritual vai nos proteger, ele vai proteger o reino e vai proteger as pessoas. E a terceira coisa que eu aprendo com essa história, e a terceira coisa é o motivo pelo qual tudo isso aconteceu, e é o mais importante, é que quando Jesus apareceu, quando Jesus chegou lá no monte e apareceu para Jesus, Moisés e Elias, é importante eu trazer uma nota de rodapé aqui, que na narrativa de Mateus disse que aquilo foi uma visão. Jesus disse lá na narrativa de Mateus o seguinte para Pedro, Tiago e João, quando eles desciam do monte. Jesus disse assim para eles: vocês não vão contar para ninguém essa visão. Aquilo era uma visão, porque de repente a gente vai sair por aí dizendo que Deus, ele aprova a consulta aos mortos, e aquilo não foi uma consulta aos mortos, como ensina o Espiritismo, porque a consulta aos mortos, ela é condenada por Deus, está lá em Deuteronômio 18, Isaías capítulo 8, isso é condenado por Deus, é uma prática condenada por Deus, e é algo impossível de se acontecer. Então apenas essa notinha de rodapé, porque é importante a gente falar sobre isso. Mas a razão é o seguinte, a questão é a seguinte: por que Deus deu essa visão para os discípulos? Aqueles discípulos eram muito importantes para o início do cristianismo. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer pela espada de Herodes, foi o primeiro apóstolo a morrer. Mas João e Pedro, eles continuaram a trajetória deles por muitos anos, e eles se tornaram, junto com outro Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que escreveu a epístola de Judas, e Tiago se torna, não Pedro, mas Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que se converte depois da ressurreição do Senhor, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. E esses três, Pedro, Tiago, não esse Tiago, Pedro, Tiago e eu falei Judas? Não é Judas, é Tiago, tá? Se eu falei Judas, eu falei errado. Tem o Judas que escreveu a epístola, que também é irmão de Jesus, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que também escreveu a sua epístola. O Tiago, não o irmão de João, o irmão de Jesus, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. E esses três, Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, se tornam
as colunas da igreja de Jerusalém. Então era muito importante para Jesus dar aquela visão, apresentar aquela visão para os discípulos, que seriam 2 deles, colunas da primeira igreja cristã. Então aparece Moisés, aparece Elias. E Lucas, ele traz uma informação que somente ele traz, que Marcos e Mateus não trazem. Que informação é essa? O que eles estavam conversando. Eles conversavam sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. E então, depois de Pedro soltar aquela pérola, vem a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouvi, a ele escutai. É ele a quem vocês devem ouvir. Por que aquela visão e por que essas palavras do Pai? Por um motivo muito simples. Ali estava Moisés. Moisés apareceu naquela visão como representante da lei, como um representante da antiga aliança, como representante do Antigo Testamento, como representante do legislador de Israel. E aparece o Elias como representante dos profetas e da profecia do Antigo Testamento. Ali estava um representante da lei do Antigo Testamento e da profecia do Antigo Testamento. E tanto a lei quanto a profecia do Antigo Testamento falam a respeito de Jesus, preveem a vinda de Jesus, falam de Jesus. Moisés, em Deuteronômio 18, ele disse: olha, vai surgir no meio de vocês um profeta maior do que eu, e quando ele aparecer, é ele que vocês devem ouvir, vocês devem obedecer tudo o que ele falar. E todos os comentaristas, todos os estudiosos concordam que esta pessoa, que esse profeta que Moisés se refere, é o Messias, é Jesus. Então, nessas palavras do Pai, é como se aqueles conhecedores da Torá fossem lembrados das palavras de Moisés. Está se cumprindo, Pedro, Tiago e João, o que Moisés disse há milhares de anos atrás: este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. As profecias do Antigo Testamento profetizam a respeito de Jesus. Isaías, Jeremias, Zacarias profetizaram a respeito do Senhor. Davi profetizou a respeito de Jesus nos salmos messiânicos. Profecias que falam da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, do caráter de Jesus, do poder de Jesus, da morte do Senhor, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. Há profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento que se cumprirão no futuro escatológico. O que Deus estava dizendo para Tiago, Pedro e João, e nos diz agora, porque eles eram os representantes da igreja, do novo povo que Deus estava formando. Deus disse para a igreja representada por João, Pedro e Tiago, e agora Jesus nos diz hoje, que a lei é passada, os profetas são passados, e que Jesus é o cumprimento da lei, e o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. É a Jesus que devemos ouvir, é a Jesus que devemos seguir, é a Jesus que devemos obedecer. É por isso que quando você vai ler o Antigo Testamento, e o que eu vou dizer é principalmente para você que ensina a Bíblia, para você que prega a Bíblia, para você que quer pregar a Bíblia, sempre quando você ler o Antigo Testamento, para você ou para os outros, você tem que passar o Antigo Testamento pelo Novo, você tem que filtrar o Antigo Testamento pelo Novo Testamento, para que você não caia no erro de muitos pregadores
de muitos pastores, de muitas igrejas, que pegam uma história ou um evento isolado do Antigo Testamento e transformam aquilo numa doutrina para a igreja, que contraria totalmente o que Deus fez em Jesus por nós. E aí você incorre em erro. Aí você incorre em erro espiritual. E se você incorrer em erro espiritual, a tua vida espiritual, de prática espiritual, você vai ter problema. Vou dar só um exemplo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando o G12, o movimento G12 estava no seu auge, e eles inventaram lá o tal do encontro, o retiro espiritual deles, são duas coisas diferentes. Você pode ter o G12 e o encontro separadamente, mas aquilo fazia parte do mesmo combo, né? Então a pessoa ia para o encontro, e ali o crente ia para o retiro espiritual chamado encontro. Por que encontro? Porque se falava para o crente que ele não tinha tido um encontro com Deus ainda. E eu até acredito que muito crente foi que não conhecia Deus. Ok, mas você dizer que todo mundo estava ali e não conhecia Deus, isso está errado. Mas enfim, o que eles ensinavam lá? Que o crente tinha que passar pela mesma experiência que Jacó passou, de lutar com Deus ali no Val do Jaboque, para que ele pudesse então ter de fato um encontro com Deus. Gente, a experiência que Jacó teve no Val do Jaboque foi uma experiência única, que é só dele, não será de mais ninguém. Não tem como você reproduzir aquilo, espiritualmente falando. Isso é um erro bíblico, teológico, espiritual, é um engodo, uma falácia. Estou dando só um exemplo da história de Jacó e de todas as outras histórias do Antigo Testamento. Você não pode extrair doutrinas, você extrai lições espirituais. Eu gosto de pregar o Antigo Testamento, eu gosto, porque, aliás, para o pregador é muito mais fácil pregar o Antigo Testamento, porque você extrai lições espirituais. É muito mais difícil e muito mais trabalhoso para um pregador pregar o Novo Testamento, porque ele vai ter que aprender doutrina, ele vai ter que se afundar nas Escrituras, e isso dá trabalho para o pregador. E o pregador preguiçoso, é muito mais fácil para ele pregar o Antigo Testamento, porque ele vai lá para a história do Jacó. E que lições que nós extraímos dali? Lições de fé, de perseverança, de lutar pela tua bênção com Deus até você receber a bênção. São lições maravilhosas e eu as prego, não tem problema algum. Mas você não pode dizer que você tem que ter a mesma experiência que Jacó teve, porque aí você transforma aquilo em dogma, em doutrina, em regra, quando na verdade aquilo é uma experiência única de um personagem do Antigo Testamento, da qual você extrai lições espirituais e não uma regra para a tua vida. Por isso que o que aconteceu naquele monte da transfiguração é muito importante para nós. Os profetas são passados, a lei de Moisés é passada, o Antigo Testamento é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e ela é muito importante para nós em vários sentidos. Mas Moisés é passado, os profetas são passados, nós temos que ouvir a Jesus. E quando a gente vai se inspirar lá no Antigo Testamento, a gente tem que passar o que está no Antigo Testamento pelo filtro do Novo. Gente, eu amo o Antigo Testamento. Agora na Apple, no nosso seminário teológico, a gente está estudando sobre livros poéticos, estudando Salmos, Jó, Eclesiastes. É maravilhoso. Escritura de Deus para a nossa vida. Mas o Novo Testamento é superior ao Antigo. Por isso que é novo. Por isso que é uma superior aliança. É a Jesus que você tem que ouvir, meu querido. Acima de tudo, ouça Jesus. Acima dos maiores pregadores, acima dos maiores líderes, acima dos maiores sábios da igreja, é a Jesus que você tem que ouvir. E não fique tão espantado quando você ouve que alguém que você reputava como um homem santo, uma mulher santa, de repente se desviou, pecou,
se corrompeu, porque os seres humanos são falhos. Olhe para Jesus, Ele nunca falhará, nem com você e nem nos propósitos dEle. É a Jesus que você tem que ouvir, porque em Jesus repousa o teu passado, o teu perdão, a tua redenção, a tua remissão. É a Jesus que você tem que ouvir, porque Ele perdoou todos os seus pecados. É Ele que anulou a condenação que havia sobre você pela sua fé nele. É a Jesus que você tem que ouvir, porque foi Ele, pelo poder da palavra e do Espírito, que operou em você um novo nascimento e fez de você uma nova pessoa, uma nova criatura pelo poder de Deus. É a Jesus que você tem que ouvir, porque nesse presente da tua vida Ele está com você, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. É a Jesus que você tem que ouvir, porque no nome dEle reside todo o poder nos céus e na terra, e esse poder está sobre você. É a Jesus que você tem que ouvir, porque nele descansa o seu futuro, a sua esperança está nele. E quando você partir, como partiu o nosso irmão hoje, você tem a certeza e a convicção de que você estará com Ele para sempre. Este é o meu filho amado, a Ele ouvi. A quem você está ouvindo? Você pode ouvir muitas vozes, filtrando, selecionando, dispensando o que não presta, né? Retendo o que é bom. Mas com Jesus você não precisa fazer isso. Tudo que Jesus fala é bom, tudo que Ele fala é bom, é verdadeiro, é correto, edifica a nossa vida. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para você. Amém? Este é o meu filho amado em quem eu me alegro. A Ele devemos ouvir. Nos momentos de incerteza, nos momentos de dor, nos momentos de confusão, que nós como crentes e ao mesmo tempo seres humanos enfrentamos, nos momentos em que estamos atravessando um vale escuro e não sabemos para onde ir, a quem recorrer, nós temos que olhar para Jesus. Nos momentos de maior alegria da nossa vida, as maiores vitórias, as maiores conquistas, devemos olhar para Jesus com gratidão e saber que tudo vem dele. Nos momentos de aperto, de solidão, em que há um monte de gente à nossa volta, mas a gente se sente sozinho, por uma determinada fase que estamos vivenciando, nós devemos olhar para Jesus, porque Ele está ali conosco. Ele nunca nos deixa. Amém? Ouça Jesus, sempre, todos os dias. Feche os teus olhos, abre o teu coração, vamos falar com Deus.